Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio E eu sou Vanessa. e estamos prontos para mais um mergulho profundo no mundo dos livros. Isso aí. Hoje a gente vai explorar um livro Uhum. que nos leva a questionar tudo que a gente sabe sobre história. Yeah. O livro é A Verdadeira História, Grande Tartária, do David Ewing Jr. Uau! Preparem-se para uma viagem por narrativas históricas alternativas, É isso aí. desafiando cronologias convencionais e fatos estabelecidos. É. O livro mergulha na teoria da Tartária, Sim. uma civilização avançada que, segundo alguns, se espalhava por grande parte do globo É. e foi apagada da história. Sim, tipo. Imagine só prédios com janelas enterradas, Ah! ceras subterrâneas Nossa! entre a cabeça. É verdade. E o autor David Ewing Jr. não se limita a especulações. Não. Ele apresenta evidências fotográficas Ah. de construções com janelas que descem abaixo do nível do solo, Sim. como se tivessem sido parcialmente engolidas pela terra. É. Ele passou 20 anos viajando Caramba. por mais de 2.500 cidades Nossa. ao redor do mundo buscando informações sobre essa suposta civilização. É mesmo. E as fotos são realmente intrigantes. Interessante. O livro cita exemplos como a Francis Tavern, em Nova York, Aham. edifícios em Manchester, na Inglaterra, Que sim. o Museu de Omsk, na Sibéria, Uhum. e até construções em Lucknow, na Índia. Nossa, que legal. O que me impressiona é que não são apenas janelas subterrâneas, Ah. mas andares inteiros, É. portas que se abrem para o subsolo. Nossa. É como se a gente estivesse olhando para a ponta de um iceberg, o que a gente vê acima do solo. Sim. Pode ser apenas uma pequena fração de uma estrutura muito maior, Hum. escondida sob nossos pés. É verdade. E isso nos leva à grande questão. Qual? O que teria causado essa submersão em tantos lugares do mundo? É. Uma grande inundação, Sei lá. uma avalanche de lama. Ou talvez algo ainda mais extraordinário. O livro nos leva a questionar tudo que a gente sabe sobre o passado, explorando a possibilidade de eventos catastróficos que teriam mudado a história da Terra e da humanidade. Interessante. Falando em questionar o passado, Uhum. o livro também nos faz repensar a autenticidade de alguns monumentos históricos famosos, como a Ilha de Hassalqua, A Ilha de Páscoa. porque as famosas cabeças gigantes estão enterradas até o pescoço. Verdade. Como elas foram parar lá, É. seriam realmente construções milenares. David Ewing Jr. levanta a hipótese de que a história que nos foi contada sobre a Ilha de Páscoa pode estar incompleta, Ah, ou até mesmo distorcida. é. E ele não para por aí. Ele Ah, nos leva para Stonehenge, ah, Machu Picchu, o sim. Templo da Rainha, entre os Que chips Deus. no Egito. Nas. É como se ele estivesse nos mostrando que o passado é um quebra-cabeça com peças faltando e que a imagem que montamos pode estar completamente errada. Verdade. E para complicar ainda mais esse quebra-cabeça, Ah. o livro apresenta o trabalho de Anatoly Fomenko, um matemático russo Aham. que dedicou anos de pesquisa a questionar as linhas do tempo históricas, que a gente considera como verdade absoluta. Interessante. Fomenko, aquele que desenvolveu uma nova cronologia para a história. Exatamente. Ele utiliza métodos estatísticos e matemáticos Ah. para analisar eventos históricos. Sim. E seus resultados são surpreendentes. Ele- Através de gráficos, ele demonstra similaridades intrigantes Aham. entre os reinados de governantes em regiões e épocas aparentemente desconexas. Segue. Por exemplo, Ele compõe os reinados dos reis da Inglaterra com os de seu Império Romano. nossa, O Sacro Império Romano como Reino de Judá. caramba, Os reis da Rússia com os reis Habsburgos da Alemanha. é mesmo. E o mais impressionante é que as semelhanças se repetem em diversos períodos e regiões. Como se a história estivesse se repetindo de forma codificada. Espera um pouco, Oh. que a história que a gente conhece pode ser uma grande farsa. O trabalho de Fomenko levanta essa possibilidade. Se as linhas do tempo históricas são de fato duplicadas e fabricadas, Sim. como a gente pode ter certeza de que o que a gente sabe sobre o passado é realmente É verdadeiro? muita informação para processar. Mas o livro não para por aí. Não. Ele nos leva para o mundo da arte renascentista, questionando a técnica impecável Sim, e o realismo quase fotográfico de pinturas como A Última Ceia de Da Vinci. é verdade. As pinceladas são praticamente indetectáveis, É. mesmo com o auxílio de lentes de aumento. E as camadas de tinta são incrivelmente finas, Ah, em alguns casos mais finas que um fio de cabelo. nossa. Que tipo de técnica permitiria tal precisão naquela época? É. E o próprio Da Vinci, né?
Existe pouca evidência concreta de que ele realmente existiu. E as técnicas que ele supostamente utilizava parecem muito além da capacidade dos artistas da Idade das Trevas, como a história nos conta. Exatamente. O livro nos leva a questionar se essas pinturas foram criadas em um período muito mais recente, utilizando tecnologia de impressão, e depois atribuídas a artistas fictícios para reforçar a narrativa histórica dominante. É como se a gente estivesse descobrindo que a história é uma grande ilusão, cuidadosamente construída para nos manter no escuro, sobre a verdadeira natureza do passado. É verdade. E essa ilusão se estende até mesmo aos dados populacionais. O livro desafia a narrativa histórica de que o mundo era pouco povoado há alguns séculos. Segundo o autor, se analisarmos as taxas de crescimento populacional, a população mundial deveria ser muito maior do que os registros indicam. Mas como explicar essa discrepância? O livro sugere que, no passado, as pessoas podem ter vivido vidas mais longas e saudáveis. Talvez até com uma estatura gigante, o que resultaria em uma população menor e mais sustentável. É gigante, sério. Que história é essa? Vamos chegar lá. O livro apresenta evidências que sustentam essa teoria, como as portas gigantescas e os tetos extremamente altos de construções antigas. Você já reparou como muitas catedrais e palácios antigos têm portas que parecem desproporcionais por tamanho das pessoas. Agora que você mencionou, é verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é. E essa característica arquitetônica não se limita a catedrais ou palácios. Não. Existem registros de casas e edifícios residenciais antigos com portas e tetos altíssimos que sugerem que a estatura humana no passado pode ter sido realmente diferente da nossa. E o que dizer da Tartária? Onde ela entra nessa história de gigantes e construções descomunais. Segundo o livro, a Tartária era o lar de uma civilização avançada com conhecimentos tecnológicos e científicos que se perderam ao longo da história. E os gigantes, com sua força e habilidades excepcionais, teriam desempenhado um papel importante nessa civilização. Mas se essa civilização era tão avançada, porque não existem mais registros dela? Por que ela foi apagada da história? Essa é a grande questão. O livro apresenta várias teorias, mas a verdade ainda é um mistério. E o nome Tartária? O que ele significa? David Wynne Jr. explora a etimologia do nome Tartária. E encontra algo bastante interessante. Em japonês, Oto significa pai. No turco moderno Ata também significa pai. E em inglês, a gíria ta é usada para se referir ao pai. Ou seja, Tartária pode significar simplesmente pátria, ao lugar de origem. Exatamente. E essa interpretação se encaixa na teoria. De que a Tartária era a civilização mãe, de onde teriam se originado outras culturas e povos ao redor do mundo. Mas e a história oficial? O que ela nos diz sobre a Tartária? A história oficial menciona a Tartária como uma região vasta e pouco explorada na Ásia, habitada por povos nômades e guerreiros. Mas o livro nos desafia a questionar essa versão, apresentando mapas e documentos antigos que mostram a Tartária como um império poderoso e sofisticado, com cidades magníficas e uma cultura rica. É como se a gente estivesse redescobrindo o continente perdido, um capítulo inteiro da história que foi apagado dos livros. E para nos guiar nessa redescoberta, o livro nos leva para uma fonte, muitas vezes ignorada, nas narrativas históricas ocidentais, o Alcorão. O Alcorão? Mas o que ele tem a ver com a Tartária? O Alcorão enfatiza a importância de buscar a verdade na história e na ciência, incentivando o questionamento das narrativas estabelecidas. Ele também adverte contra aqueles que fabricam a história para benefício próprio e destaca a destruição de civilizações passadas por causa da tirania e opressão de seus líderes. Então, o Alcorão pode nos dar pistas sobre o que aconteceu com a Tartária. Exatamente. O livro destaca a história do povo Ad,
mencionada nos capítulos 7 e 26 do Alcorão. Segundo a narrativa, o povo Ad era uma civilização antiga, de grande estatura e habilidades arquitetônicas. Eles construíam edifícios incríveis e viviam em prosperidade, mas se corromperam pelo poder, rejeitando os mensageiros de Deus e se tornando tiranos e opressores. E o que aconteceu com eles? Por causa de suas ações, o povo Ad foi destruído por Deus. Nossa! Essa história se alinha com a teoria da Tartária, sugerindo que uma civilização avançada pode ter encontrado seu fim, devido à sua própria arrogância e desrespeito às leis divinas. Então a história do povo Ad seria um paralelo com a história da Tartária. Uma civilização avançada que se autodestruiu por causa da sua própria arrogância. É uma possibilidade intrigante, não é? E o livro nos faz pensar, será que estamos repetindo os erros do passado? Será que a nossa civilização está caminhando para o mesmo destino? São perguntas que nos fazem refletir sobre o presente e o futuro da humanidade. É verdade. Mas voltando à Tartária, o livro apresenta mais alguma evidência da sua existência, além dos relatos do Alcorão. Com certeza. Quiz. Ele nos leva para a França, para investigar a Catedral de Notre Dame. Notre Dame. Um dos monumentos mais icônicos da Europa. Você sabia que fotos de 1870 sugerem que o nível do solo da cidade era significativamente mais baixo do que hoje? É mesmo. Então a catedral estaria parcialmente enterrada. Exatamente. E o estilo arquitetônico de Notre Dame, com suas torres imponentes e detalhes elaborados, é similar ao de outras construções encontradas em várias partes do mundo, o que sugere uma conexão entre elas. Mas o que Notre Dame tem a ver com a Tartária? O livro levanta a possibilidade de que Notre Dame, assim como outras catedrais e edifícios antigos, tenha sido construída sobre as ruínas de um antigo templo tartário. Templo tartário. Mas que evidências o livro apresenta para sustentar essa teoria? Ele destaca, por exemplo, a presença de elementos arquitetônicos incomuns em construções cristãs. Mas que são encontrados em outras estruturas ao redor do mundo e são atribuídas à Tartária. Torres Gêmeas, Apôbadas de Beers, arcos ogivais. Parece que estamos diante de um padrão que se repete em diferentes culturas e continentes. E o que teria acontecido com esses templos tartários? Por que eles foram destruídos ou enterrados? O livro sugere que a Tartária pode ter sido vítima de uma grande catástrofe global, como uma inundação, terremoto, ou até mesmo um impacto de asteroide. Essa catástrofe teria destruído grande parte da civilização tartária, deixando para trás apenas ruínas e vestígios enterrados sob a terra. Esses vestígios seriam como peças de um quebra-cabeça gigante, esperando para serem descobertas e montadas, para revelar a verdadeira história da Tartária. Exatamente. E o livro nos convida a participar dessa busca, a questionar o que nos foi ensinado e a procurar a verdade. Por trás das narrativas oficiais, é fascinante como um simples livro pode nos levar a questionar tudo o que a gente pensava saber sobre o mundo. Verdade. E voltando ao nosso mergulho em A Verdadeira História, Grande Tartária, vamos retomar a discussão sobre a possibilidade da existência de gigantes no passado. Isso aí, lembrando que o livro usa a Bíblia e outras fontes históricas para sustentar essa ideia, ele menciona os Nefilim, descritos na Bíblia como gigantes descendentes de anjos caídos e mulheres humanas. Nossa, arrepiar, né? De fato, e essa teoria dos gigantes se conecta com a questão das portas e tetos altos, que a gente discutiu na parte anterior. O autor mostra que essa característica arquitetônica não se limita a catedrais ou palácios. Casas e edifícios residenciais mais antigos também apresentam essa peculiaridade. Casas comuns com portas enormes. Para que tanto espaço? Será que não seria apenas uma questão estética? Uma forma de demonstrar poder e imponência, como alguns edifícios modernos fazem hoje em dia. É uma possibilidade, mas a quantidade de portas gigantes em construções antigas, mesmo as mais simples, é um indicativo de que a estatura humana no passado pode ter sido realmente diferente. O autor nos leva a questionar se os gigantes realmente existiram, porque essa informação foi suprimida da história.
Que segredos ainda estão escondidos sobre o nosso passado? Segredos que nos fazem questionar a versão oficial da história. E essa ideia de manipulação da história nos leva de volta ao Alcorão, que, como vimos, condena a falsificação de escritos e a distorção da história para benefício próprio. Exatamente. O Alcorão nos incentiva a buscar a verdade na história e na ciência, desafiando tudo que nos foi ensinado. E é exatamente isso que o David Ewing Jr. faz nesse livro. Ele nos convida a investigar, a questionar, a buscar evidências por conta própria. Afinal, a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas sim uma narrativa que pode ser mudada e manipulada. A verdadeira história. Grande Tartária nos mostra que, ao questionar o que parece óbvio, a gente pode desvendar segredos incríveis e reescrever a nossa própria compreensão do passado. Quem diria que tudo isso começaria com a observação de janelas enterradas? As maiores descobertas podem surgir dos detalhes mais inusitados, e agora o autor nos leva de volta à França. Para a França. Mas dessa vez, para explorar a história de Carlos Magno. Carlos Magno. E sua possível conexão com a Tartária. Carlos Magno, o rei da Idade das Trevas. O que ele teria a ver com a Tartária? O autor argumenta que Carlos Magno pode ter sido uma figura muito mais importante do que a história tradicional nos conta. E para entender essa conexão, a gente precisa voltar à Catedral de Notre Dame. Notre Dame. Mas já falamos sobre ela. O que mais podemos descobrir sobre essa catedral? Notre Dame é um enigma arquitetônico. O livro destaca que, além de sua beleza, a catedral guarda segredos que desafiam uma narrativa histórica oficial Victor Hugo em seu romance O Corcunda de Notre Dame. Afirma que a construção da catedral começou na época de Carlos Magno. Mas quem foi Carlos Magno de verdade? Qual o seu papel na construção de Notre Dame? E qual a conexão disso tudo com a Tartária? Mistérios que nos instigam a cavar mais fundo o livro. Nos dá alguma pista. David Ewing Jr. explora a possibilidade de Carlos Magno ser, na verdade, o rei Salomão. O rei Salomão. Mas ele não teria vivido no Oriente Médio há milhares de anos, como ele poderia estar conectado à construção de uma catedral na França? Lembra da similaridade entre a pronúncia do nome Carlos Magno em alguns países orientais e o nome Suleiman, o Salomão? Sim, né, meu? Mas ainda acho difícil acreditar que um rei, que supostamente viveu há tanto tempo, possa estar conectado a um evento na Europa. Aí é que a investigação fica interessante. O autor nos mostra que essa conexão pode ser a chave para desvendar a verdadeira história de Notre Dame. E quem sabe da Tartária, ele sugere que a arquitetura de Notre Dame é muito similar à de outras construções ao redor do mundo. O que sugere uma conexão entre elas, e se Carlos Magno foi realmente o rei Salomão. Isso significaria que ele teve um papel muito mais importante na história do que imaginávamos. Ele teria liderado uma civilização global avançada. Mas a Bíblia não menciona nada sobre o rei Salomão. Teria construído edifícios na Europa. É importante lembrar que a Bíblia, como outros textos históricos, pode ter sido manipulada ao longo dos séculos. E o Alcorão nos alerta para isso, incentivando a busca pela verdade. Se a história do rei Salomão foi distorcida, suas realizações podem ter sido muito maiores do que imaginamos. Então a grandiosidade de Notre Dame e sua conexão com a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém faria um sentido se Carlos Magno fosse realmente o rei Salomão. Mas o livro nos dá mais alguma pista sobre esta possível conexão entre Carlos Magno, o rei Salomão e a Tartária. O autor destaca um detalhe intrigante. Qual? A orientação de Notre Dame à catedral está misteriosamente voltada para a mesquita de Al-Aqsa. Coincidência? Ou evidência de uma conexão mais profunda? É verdade, já tínhamos falado sobre isso, mas não exploramos essa questão. Que explicação o livro dá para essa orientação? Ele sugere que essa orientação pode ser um indicativo de que Carlos Magno, o rei Salomão, possuía um conhecimento avançado de astronomia e geometria sagrada. Um conhecimento que teria sido usado na construção de Notre Dame e de outras estruturas ao redor do mundo. Ou seja, Notre Dame pode ser muito mais do que uma simples catedral. Ela pode ser um testemunho da grandeza de uma civilização perdida. Exatamente, uma civilização da qual Carlos Magno, ou o rei Salomão, teria sido um dos líderes. E essa teoria nos leva para um novo nível de mistério. A possibilidade de que Notre Dame tenha sido construída sobre as ruínas de um antigo templo tartário. Um templo tartário. Mas que evidências o livro apresenta para sustentar essa teoria?
Ele mostra que a arquitetura de Notre Dame possui elementos incomuns em construções cristãs, mas presentes em outras estruturas ao redor do mundo, atribuídas a Tartária torres gêmeas, abóbadas de berço, arcos ogivais. Características frequentemente encontradas em construções tartárias. Mas atípicas da arquitetura cristã da época em que Notre Dame foi supostamente construído. Se Notre Dame foi construída sobre um antigo templo tartário, o que teria acontecido com esse templo? O autor sugere que o templo pode ter sido destruído em algum tipo de catástrofe global, como uma grande inundação ou um evento cósmico, como o impacto de um asteroide. Ele menciona registros históricos e geológicos que indicam a ocorrência de grandes catástrofes no passado, como a inundação de Noé, descrita na Bíblia, e eventos de impacto de asteroides que deixaram marcas na superfície da Terra. Então, eventos catastróficos podem ter destruído civilizações inteiras, como a Tartária e o templo Tartária que existia no local de Notre Dame. Sim. Pode ter sido uma dessas vítimas. É possível que a catedral tenha sido construída sobre suas ruínas, incorporando alguns de seus elementos arquitetônicos. É uma teoria fascinante que nos leva a questionar a versão oficial da história e a buscar vestígios do passado em lugares inesperados. Mas como o livro nos mostra a verdade sobre a Tartária, ainda é um mistério. Ele nos apresenta várias teorias, mas nenhuma resposta definitiva, e essa é a beleza da investigação histórica. Qual? Ela nos leva por um caminho de descobertas, nos desafiando a juntar as peças do quebra-cabeça e a formular as nossas próprias conclusões. E essa busca pela verdade sobre a Tartária nos leva para um novo capítulo do livro. Sim. Que explora a arte renascentista e sua possível conexão com essa civilização perdida, a arte renascentista. O que ela teria a ver com a Tartária? É o que vamos descobrir na próxima parte do nosso mergulho em A Verdadeira História. Grande Tartária. E aqui estamos nós na parte final do nosso mergulho em A Verdadeira História. Grande Tartária. Pronta para desvendar os mistérios da arte renascentista. Confesso que fiquei curioso com essa possível ligação com a Tartária. É uma conexão intrigante, Júlio. David Ewing Jr. nos leva a questionar a autoria e a datação de algumas obras-primas do Renascimento. Lembra da técnica impecável e do realismo quase fotográfico que a gente discutiu. Pinceladas imperceptíveis, camadas de tinta finíssimas. Como se as pinturas tivessem sido impressas e não pintadas à mão. Aquilo me deixou impressionado. E essa técnica levanta a questão: será que essas obras foram realmente criadas na época em que a história nos conta? Ou seriam produções de um período muito mais recente, atribuídas a artistas fictícios para reforçar a narrativa histórica dominante? Mas onde a Tartária entra nessa história? O autor sugere que, sendo uma civilização global avançada, a Tartária dominava tecnologias de impressão e técnicas artísticas que só seriam redescobertas séculos depois, durante o Renascimento. Então a arte renascentista seria uma herança da Tartária. Por que esconder essa conexão? O autor argumenta que, ao apagar a Tartária da história, as elites poderiam se apropriar de seus conhecimentos, apresentando-os como novas descobertas e consolidando seu poder. Controlar o passado para controlar o presente e o futuro faz sentido. Mas o livro apresenta outros indícios dessa influência além das técnicas avançadas. Sim, ele destaca a presença de elementos simbólicos e arquitetônicos em pinturas renascentistas, que se assemelham aos encontrados em construções atribuídas a Tartária, torres gêmeas, cúpulas bulbosas. Em obras de artistas como Rafael Michelangelo Botticelli, é como se a arte renascentista fosse um portal para redescobrirmos a Tartária. Exatamente. O autor nos convida a questionar, investigar e além da superfície e buscar verdade por trás das narrativas impostas, e ao fazer isso a gente pode redescobrir não só a Tartária, mas a nós mesmos. Que incrível! A história é muito mais do que datas, batalhas e nomes de reis. É uma tapeçaria complexa de narrativas, influências e perspectivas. E ao explorarmos essas diferentes perspectivas, a gente pode ter uma compreensão mais completa do passado. Chegamos ao fim do nosso mergulho em A Verdadeira História. Grande Tartária, Vanessa. Chegamos ao fim dessa jornada por esse livro instigante, Júlio, mas a busca pela verdade sobre a Tartária e sobre a nossa própria história continua. David Mann Jr. nos deixa com mais perguntas do que respostas, mas isso é um convite a continuarmos investigando, questionando e buscando novas perspectivas. E para os nossos ouvintes que ficaram curiosos, recomendamos a leitura de A Verdadeira História, Grande Tartária. Preparem-se para uma viagem de descobertas e questionamentos. Mantenham a mente aberta, questionem tudo e busquem sempre a verdade. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. E lembrem-se, a história ainda está sendo escrita.